Agora nós vamos dar início à fase Kabuto. E aqui você vai aprender a dominar o tempo de prova, controlando a velocidade de resolução das questões, sabendo o que fazer nos minutos finais de prova e como e quando preencher a folha de respostas. É muito difícil uma banca fornecer um relógio em que você consiga saber a hora a qualquer momento durante a sua prova. A maioria utiliza um recurso muito moderno. Um cartaz colado na parede em que o fiscal, de hora em hora, vai lá e preenche uma bolinha. E é assim que você fica sabendo do tempo durante a sua prova. Só que se você não tem controle do tempo de prova, cada vez que o fiscal for lá e preencher uma bolinha, você pode se desestabilizar e acabar perdendo alguns preciosos minutos até que a sua concentração retorne e você consiga seguir respondendo as questões. Então, a partir de agora, você vai resolver os seus próximos simulados da seguinte forma. Primeiro, descubra como a banca informa a hora durante a sua prova, para que você treine nesse mesmo formato, ou seja, que você saiba quando que o fiscal vai lá marcar o tempo, e assim você comece a minimizar esse efeito surpresa que você pode ter lá na sua prova. Mas se você não tiver essa informação, não tem problema. Eu vou te sugerir uma forma para que você treine durante os seus simulados o tempo de prova. Então eu trouxe aqui um exemplo para mim te explicar como você vai controlar o tempo durante os seus simulados a partir de agora. Aqui eu trouxe um exemplo de uma prova com duração de 4 horas, que ela vai ter início às 2 horas da tarde. Você vai simular esse tempo e esse horário de início no formato da sua prova. E você vai precisar ter com você um dispositivo para controlar o tempo durante os simulados. Pode ser o seu celular, mas desde que ele esteja no modo avião e nada perturbe você enquanto você está fazendo os seus simulados. Nesse seu dispositivo, você vai configurar alguns alarmes que vão tocar enquanto você estiver fazendo os seus simulados, para você saber quanto tempo de prova já passou. E vai ser da seguinte forma. Aqui, como eu tenho uma prova que ela vai durar 4 horas, o primeiro alarme, então, vai ser o do início da prova. E depois, cada alarme de hora cheia até chegar na última hora que falta para o final da prova, você vai marcar da seguinte forma. Aqui, no caso do nosso exemplo, iniciou a prova às 14 horas, depois vai tocar um alarme 1 hora depois, às 15, depois 1 hora depois, às 16 e às 17. Aqui, faltando 1 hora para terminar a prova, você vai fatiar esse horário. Geralmente as bancas fazem assim, então por isso que eu quero que você treine nesse formato também. Geralmente elas marcam quando está faltando 30 minutos, 15 minutos e o tempo final. Algumas bancas até informam 5 minutos finais, mas não são todas. Então, se você não sabe como a sua banca informa o horário, procure fazer dessa forma que já vai ser suficiente para você ir treinando, certo? Então, na última hora, faltando ali para terminar o tempo do simulado, você vai colocar um alarme para despertar faltando 30 minutos para terminar a prova, um alarme faltando 15 minutos e o alarme final do seu simulado. No início, eu quero que você treine também aquele período de stand-by que você vai estar lá esperando para iniciar a prova. É bem importante que você treine esse período, porque geralmente a gente está acostumado a fazer simulado, eu vou começar o simulado ali às 2 horas, a gente chega, senta lá no local que a gente escolheu para fazer o simulado e já começa a fazer o simulado. Só que no dia da sua prova, você vai precisar chegar mais cedo, em torno ali de 30 minutos, 1 hora, e você vai ficar lá dentro da sala esperando. E esse tempo, ele é crucial para a sua concentração. Então, eu quero que você treine pelo menos 30 minutos de espera antes de iniciar o seu simulado. E o que você vai fazer nesse período? Você vai treinar também o quê? As técnicas que você aprendeu lá na fase Kodawari. Técnicas de concentração, técnicas de respiração, se você se sentir um pouco ansioso, um pouco nervoso. Você vai treinar tudo que você aprendeu lá. Você vai aplicar nesses 30 minutos que você vai ficar esperando para iniciar os seus simulados. E depois você vai ter essas marcações aqui de hora em hora e lá no final 30, 15 e o tempo final. Isso vai ajudar muito você a controlar o seu tempo de prova. A partir de agora, fazendo simulados, controlando o tempo, você vai conseguir testar outras coisas que você estava treinando até aqui nas outras fases, como o começo, meio e fim. Lembra que você aprendeu a determinar uma ordem que você vai resolver as questões? Você vai conseguir enxergar melhor se essa sua ordem foi a melhor escolha, se você está conseguindo se adaptar com ela, agora controlando o tempo durante a prova.
Outro detalhe, se a sua prova tem redação, você tem que controlar o tempo junto com a redação. Agora vai ficar melhor para você controlar ali quanto tempo você leva para fazer o esboço da redação, para começar a redação, para intercalar entre redação e responder as questões. Agora, conseguindo ter uma noção do tempo passar, você vai conseguir treinar esse tempo de resolver a redação junto com as suas questões. Uma outra ação que vai ajudar você a controlar o seu tempo de prova é cronometrar algumas questões estratégicas. Por exemplo, você vai selecionar ali daqui a pouco uma questão de português, uma questão mais longa de português, que tem a interpretação de texto, por exemplo, uma questão de matemática, se tiver no seu concurso, uma questão de legislação, de matérias específicas, enfim, não precisa pegar várias. Pegue algumas estrategicamente, algumas mais longas, algumas mais curtas, para você ter uma noção de quanto tempo você está levando para resolver essas questões. Por que disso? Isso vai ajudar você a ter uma ideia de como está a sua velocidade de resolução das questões, de algumas questões, para você ir criando alguma estratégia de ordem dessas questões. Você já testou aquela sua sequência de resolver as questões por matérias, mas agora isso vai fortalecer essa sua estratégia de como resolver as questões e como você está. Daqui a pouco você tem que acelerar um pouquinho em determinadas questões, que você está demorando muito. Então, tente fazer isso durante o seu simulado. Faça isso no primeiro simulado, não precisa fazer em todos. É só para você ter essa ideia de quanto tempo você está levando para resolver algumas questões estratégicas, certo? Procure fazer durante os seus simulados, porque durante o simulado você está ali sobre aquela pressão do simulado, você está treinando várias técnicas que você aprendeu. Se caso você não conseguir fazer isso durante o simulado, ou seja, essa questão aqui agora eu vou cronometrar, vou pegar ali o meu celular, ligar o cronômetro e fazer ela do início ao fim e ver quanto tempo mais ou menos eu resolvi ela. Se você achar muito ruim fazer isso durante o simulado, faça separado, faça fora do simulado, só para você ter uma ideia. Não seria o mais interessante, porque fora do simulado, digamos que você vai fazer lá no seu local de estudo, você já está mais descansado, você já está com a cabeça mais leve, então daqui a pouco você até vai conseguir fazer a questão mais rápido ou até vai demorar mais. Então, tente cronometrar algumas questões durante o seu simulado. Faça isso pelo menos em um simulado, vai ajudar bastante você a ter essa ideia de quanto tempo você está levando para fazer algumas questões e vai ajudar você a controlar o tempo de prova. E por fim, você vai fazer tudo isso levando uma água e o seu lanche que você pretende, é o mesmo que você pretende levar lá para o dia da sua prova. Por que disso? Porque agora você está treinando o tempo de prova e você vai precisar parar em algum momento para ir no banheiro, para dar aquela descansada. Você vai precisar parar em algum momento para fazer o seu lanche. É até bom fazer essas paradas para você poder tirar um pouco os olhos da prova, olhar um pouco para os lados, pensar em algumas questões que você não conseguiu responder na hora. Isso é muito bom para dar aquela oxigenada ali no seu cérebro, para dar aquela descansada ali nos seus olhos, na cuca. E treinar tomar a água durante os simulados também vai te dar uma noção de quanto sede você sente ali. Se você talvez fica um pouco mais ansioso, você quer tomar um pouco mais de água, enquanto você está fazendo o simulado, você vai conseguir controlar também isso. Talvez não tomar tanta água, porque durante os simulados eu precisei 3 vezes no banheiro. Você vai começar se conhecendo durante a prova, então você já faz isso durante os simulados. E a questão do lanche, é bom que você já vai treinando também a questão qual lanche você vai levar. Daqui a pouco você precisa parar para comer aquele lanche, daqui a pouco aquele lanche precisa de mais tempo. Teve uma vez que eu tive a excelente ideia de levar uma barrinha de cereal, uma barrinha que eu nunca tinha comido lá, enfim, errei nesse ponto também. Mas passei lá no mercado, vou levar essa aqui para a prova. E quando eu fui comer aquela barrinha, era dura pra caramba, assim, e aquelas que faziam barulho, bastante barulho na hora que a gente mordia, sabe? E foi complicado, assim, durante a prova. E eu tive que comer porque a prova acabou entrando ali no horário do almoço, e depois a gente até fala sobre essa questão da alimentação numa outra aula, mas eu precisava comer, né? Eu precisava de energia naquele momento, né? 4 horas de prova não é fácil, seu cérebro precisa ali de nutrientes.
E só que aquela barrinha acabou me atrapalhando, né? Porque eu precisei comer ela bem devagarinho, porque ela fazia um barulhão e ela era bem difícil de morder, né? Então você já aproveita essa última fase de treino aqui dos simulados para treinar o lanche que você vai levar e também essa parada estratégica que você vai fazer para o seu lanche, porque isso vai te dar mais confiança também. Se você está começando a controlar o tempo, você domina mais essa questão de quando eu posso fazer um intervalo. Vai dar para ir no banheiro? Não vai? Porque durante a prova isso pode te deixar mais ansioso, o fato de não saber se será que eu vou conseguir, será que eu paro agora para comer ou não? Será que vai dar tempo? Se você já está treinando isso antes, você sabe que você tem tempo para comer, você tem tempo para ir lá no banheiro, dar aquela esparecida, pensar um pouco. Você pode tomar uma certa quantidade de água que não vai fazer você querer ir várias vezes no banheiro. Então, faz parte do seu treinamento. Então, nesses últimos simulados aqui, faça todos eles com a sua água e o seu lanche que você vai levar para a sua prova. Na próxima aula eu vou te explicar como se preparar para aqueles minutos finais de prova. Eu te vejo lá!